mais de 90% de queda, de 20 bilhões de dívidas para 43 bilhões de dívidas e recuperação judicial. Sim, nós iremos falar de Americanas. Este é o canal A Semente da Riqueza, eu sou o Laur, seja muito bem-vindo. Antes de nós iniciarmos o vídeo, que eu vou explicar tudo para você o que aconteceu com Americanas, o que está acontecendo, falar um pouco sobre recuperação judicial, que há menos de uma hora saiu uma notícia que Americanas entrou com uma recuperação judicial, ou seja, um vídeo fresquinho para você. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois assim, todo vídeo novo que fizer, você vai ser notificado pelo YouTube que o canal A Semente da Riqueza postou um novo vídeo. Além disso, curta esse vídeo, porque dá um certo trabalho fazer um vídeo desse, editar, buscar todas as informações para trazer aqui para você tudo mastigado certinho. Por isso, curta esse vídeo, me ajuda bastante, ajuda a chegar em outras pessoas também. Bom, então vamos lá. Americanas, ARM 3. As ações já chegaram em 90% de queda do dia 11 ao dia 19. Ou seja, em 8 dias, Americanas teve 90% de queda. Mas por que isso aconteceu? Bom, mas antes de explicar o que aconteceu com Americanas, vamos pegar aqui quem é Americanas. Americanas é um grande player no mercado, isso é importante entender. Americanas é uma das maiores varejistas do Brasil. Para você ter uma ideia, ela tem 53 milhões de clientes ativos. Não é 10 mil, não é 20 mil, são 53 milhões de clientes ativos. Ou seja, é um grande player no mercado. Inclusive, o market share dela, ou seja, a participação de mercado, quando você olha o e-commerce, ela é uma das maiores do Brasil, ela fica entre as 5 ali. Então a Americanas é um grande player, muito importante ser falado. Além da Americanas, nós temos ali a Submarina, a Shoptime, que fazem parte ali do grupo da Americanas, então não é só Americanas, somando tudo aí dá próximo de 44 mil funcionários de Americanas, pegando toda a rede de Americanas, desde do online, no físico, Shoptime, Submarina, ou seja, pegando tudo aí próximo de 44 mil funcionários. É muita gente que trabalha aí nesse ecossistema da Americanas. Mas antes de trazer o que está acontecendo com a Americanas agora, vamos explicar um pouco o que foi o ano 2022 para a Americanas e para o setor de varejo. O ano 2022 foi um ano muito difícil, inflação alta, juros altos, ou seja, as empresas de capital aberto sofrem bastante em momentos de juros altos, principalmente as de varejo, com inflação alta, porque isso reduz muito o poder de compra do cidadão, ou seja, menos pessoas comprando ali nas lojas de varejo, tanto Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia. Então, o setor de varejo sofreu bastante. Só que a Americanas foi a empresa do setor de varejo que mais sofreu. Para você ter uma ideia, ali em 2022 ela teve uma queda próxima de 70% das suas ações. Então, sofreu bastante. Não só Americanas, mas as outras empresas do setor de varejo de capital aberto também sofreram bastante. Para você ter ideia, segundo os dados do BGE, o setor de varejo teve aí diversas quedas nas vendas, ou seja, sofreu bastante aí todo o setor de varejo. Então, não foi só Americanas que sofreu em 2022, mas também as outras empresas do setor de varejo. Mas em 2023, Sérgio Rial foi anunciado como um novo CEO para assumir ali a Americanas. E as ações subiram bastante com esse anúncio do Sérgio Rial vindo como CEO para Americanas. Para você ter ideia, na primeira semana aí, do dia 3 ao dia 11, subiu 41% as ações de lojas Americanas. Grandes fundos vieram comprar aqui Americanas, inclusive a gestora BlackRock comprou Americanas, que é uma das maiores gestoras do mundo. Ou seja, teve um boom aí, todo mundo achando que a Americanas ia ir bem, todo mundo confiando no Sérgio Rial, só que o Sérgio Rial, após 10 dias ali ter assumido a Americanas, ele entrou no dia 2, após 10 dias ele encontrou uma inconsistência contábil, um rombo de 20 bilhões no balanço de Americanas. E logo, a Americanas já soltou um fato relevante no dia 11, dizendo aí que encontrou aí inconsistências contábeis em relação às contas de fornecedores, próximo de 20 bilhões. E isso fez o mercado despencar. O cara que chegou para resolver, para melhorar Americanas, que o mercado estava confiante. Mas por que o mercado estava confiante? Porque o Sérgio Rial foi CEO do Santander durante 6 anos e ele fez Santander crescer muito, melhorou a rentabilidade, as margens do Santander, ou seja, foi um grande nome aí para o Santander. Então o mercado confiava muito nele, que ele seria um bom gestor, que ele iria administrar muito bem a Americanas e fazer a Americanas se recuperar desses problemas que estavam tendo aí em 2022. Mas não foi isso que aconteceu. Ele acabou encontrando essa inconsistência contábil em apenas 10 dias como CEO e após o fato relevante, no dia 11, as ações de Americanas chegaram a cair 77%, fechando aí no dia 11 com a queda de 77%. Depois, no outro dia, no dia 12, começou a subir, só que terminou o dia caindo e hoje, no dia 19, já chega uma queda de 90% das ações de Americanas. Mas o que foi essa inconsistência contábil? As Americanas estavam lançando de forma errada o seu endividamento, o seu passivo com os bancos e o passivo com os fornecedores.
Basicamente, o que aconteceu foi o risco sacado, que é uma operação de financiamento de compra com seus fornecedores. O que acontece? Vamos entender como funciona uma loja, uma empresa do setor de varejo. Tanto Americanas como Casas Bahia, Magazine Luiza, elas funcionam da seguinte forma: ela compra do fornecedor para vender para o cliente final, para o consumidor, que somos nós. Ou seja, muitas vezes ela pega com o fornecedor para pagar a prazo, 30, 60 ou 90 dias. Então ela tem um certo prazo para pagar seu fornecedor. Então é muito comum as empresas do setor de varejo fazer um financiamento, ou seja, pegar um empréstimo com os bancos para poder pagar o fornecedor. Aí ela vai ficar devendo um banco. Só que o que estava acontecendo? Qual foi a inconsistência contábil? Ao invés de ela lançar no balanço patrimonial uma dívida financeira, ela estava lançando um passivo com os fornecedores. Ou seja, categoria de conta diferente. E isso não aconteceu somente em 2022. Segundo o comunicado, segundo a conferência do Sérgio Rial, isso vem acontecendo aí há alguns anos já, 3 ou 4 anos atrás, já vinha acontecendo isso. Ou seja, esse rombo de 20 bi já é ao longo desse tempo lançando de forma errada ali nas demonstrações contábeis. E isso trouxe uma grande desconfiança do mercado em geral, dos acionistas, porque você não está lançando uma dívida que você tem, uma dívida financeira. E dívida financeira muito alta para uma empresa do setor de varejo é um grande problema, porque como as empresas do setor de varejo vendem para o consumidor final, muitas vezes parcelada a prazo em 12 vezes, ela demora muito para receber o valor daquele produto que ela vendeu e ao longo desse tempo tem inflação, tem juros, tem diversas situações que o dinheiro que ela vai receber lá no final, o poder de compra desse dinheiro é muito menor do que quando ela vendeu aquele bem. Então, muitas vezes, as empresas do setor varejo precisam pegar empréstimo, financiamento com os bancos para poder aumentar ali seu capital giro, para poder repor o capital giro, para continuar fazendo essa operação de risco sacado, para que ela continue comprando os fornecedores e vendendo ali para o consumidor final. E uma dívida de 20 bilhões vai impactar muito no acesso ao crédito da Americanas. Logo, as operações de Americanas ficam muito difíceis de continuar, porque nenhum banco vai querer emprestar dinheiro para ela, porque ela está com uma dívida muito alta. Então, duas coisas aconteceram. A inconsistência contábil, que estava lançando de forma errada o balanço patrimonial, e isso para o mercado financeiro mostra que não é uma empresa transparente, que não está honrando ali com a palavra, ter transparência com os investidores, mostrar as contas de fato. E segundo, que diminui muito o acesso ao crédito de Americanas, que é uma empresa de varejo que precisa sempre ter um bom acesso ao crédito. Mas esse rombo de 20 bilhões não é só de 20 bilhões. No momento que eu gravo esse vídeo, a Americanas acabou de entrar com um pedido de recuperação judicial, declarando uma dívida de 43 bilhões de reais. Ou seja, é muito maior do que se imaginava. E quais as consequências de tudo isso? O que vai acontecer com a Americanas? Vai falir? Não vai? Mas o pedido de recuperação judicial traz aí muitas consequências, como por exemplo, a Americanas vai sair de todos os índices que ela participava, por exemplo, do Ibovespa ela vai ter que sair, aqui tem a lista dos índices que a Americanas participava, todos ela vai ter que sair, porque segundo a regra da B3, empresas de recuperação judicial não pode fazer parte dos índices, e por sair dos índices, a liquidez, ou seja, a quantidade de negociações de Americanas cai muito, logo você vai ver as ações de Americanas vai continuar caindo. Diversos fundos que compram Americanas vai ter que sair porque está atrelado a esses índices. Então, as ações de Americanas devem ser muito impactadas ainda. Então, Americanas vai sofrer bastante ainda. Para você ter uma ideia, antes do fato relevante, o valor de mercado da Americanas era de 11 bilhões de reais, enquanto a dívida era de 20 bilhões. Após o fato relevante, no dia 11, ela saiu do valor de mercado de 11 bi para 2,44 bilhões de reais. E agora, nesse momento, o valor de mercado de Americanas no dia 19, às 16 horas, é de 1,3 bilhões de reais. E a dívida que ela declarou é de 43 bi. Ou seja, você entende a diferença, o impacto que isso tem na Americanas e no mercado em geral. Porque um assunto que não pode deixar de ser falado aqui é como que as empresas de auditoria não viu esse rombo nas contas da Americanas. Como que não viu as empresas que fazem auditoria? Isso traz um impacto muito grande no mercado inteiro, não só na Americanas. Por quê? Como é que eu vou confiar nas empresas de auditoria? Porque aquelas demonstrações, o DRE, balanço patrimonial, as demonstrações contábeis, é tudo auditado. E se eu não posso confiar nas empresas de auditoria, como que eu vou confiar no que a empresa está me dizendo? Então, isso traz um impacto no mercado inteiro. Inclusive, a imagem que o Brasil passa para os investidores exteriores é muito ruim, porque como que não foi visto um rombo de 20 bilhões nas contas? Então, todo o mercado brasileiro acaba caindo em descrédito, tanto para os investidores exteriores, tanto para os outros investidores. Como eu disse, a BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, tinha comprado Americanas no início do ano. Ela já vendeu Americanas, inclusive vários fundos, tanto brasileiro quanto norte-americano, tinham Americanas na sua carteira. Para você ter uma ideia, a quantidade de fundos que tinham Americanas na carteira são 1.057 fundos, tanto entre ações e debêntures de Americanas, ou seja,
são vários fundos que tinham ali que confiavam em Americanas. Por isso, as pessoas perguntam, Laor, era possível descobrir, era possível ver essa fraude, era possível saber que a Americanas ia acontecer isso? Não, não era possível. Por quê? As demonstrações contábeis, o DRE, o balanço patrimonial, os documentos que a Americanas lançava para nós vermos se como estava a saúde financeira, estava maquiado, ou seja, não estava mostrando o que de fato estava acontecendo com a Americanas. Como eu disse, isso traz um descrédito muito grande para o mercado brasileiro. Por isso que é muito importante você diversificar sua carteira, você não concentrar em uma unificação, porque talvez você analise uma empresa e olha, nossa, que empresa maravilhosa, meu Deus, que o tanto de lucro, olha o ROI dessa empresa, só que pode ser mentira aquilo. Então, qual é a mensagem mais importante de tudo isso que aconteceu em Americanas? Diversifique. Diversifique na sua carteira. Não tenha muito dinheiro, não invista muito do seu patrimônio em uma única ação. Tenha ali diversas ações, monte uma carteira diversificada, porque isso pode acontecer com empresas da sua carteira, isso pode acontecer com qualquer empresa. É claro que o setor de varejo é um setor muito complicado, tanto é que os alunos da virada financeira não investem no setor de varejo. Os alunos da virada financeira não caíram, não perderam dinheiro com Americanas, porque eles já sabem quais são os melhores setores para eles investir, quais são os setores que realmente vai fazer com que ele ganhe dinheiro, para que evite esses problemas na sua carteira, para que evite dores de cabeça com seus investimentos. Por isso, os alunos da virada financeira não têm Americanas. Mas voltando ao assunto, isso pode acontecer com qualquer empresa. Como eu disse, 1.057 fundos tinham Americanas na carteira. Então, são gestores do mundo todo que olham ali as demonstrações contábeis, o DRE, e acreditam que pode ser uma boa empresa para investir. Por isso, diversificar é muito importante. Mesmo que você olhe e ache que seja a melhor ação do mundo, a melhor empresa do mundo, nunca concentre todo o seu capital numa empresa só, numa ação só. O recado mais importante, a lição mais importante, eu acho que pode estar sendo tirada de toda essa situação com a Americanas. Como eu disse para vocês, são 1.057 fundos, mas está aparecendo para você as principais gestoras que estavam alocadas em Americanas. Como você pode ver, BTG Pactual tinha 134 fundos, teve uma queda aí no dia 11 de 436 milhões ali nos seus fundos. Itaú A7, BB Gestão, Moat Capital, todas as gestoras tinham fundos que comprou ali Americanas. Então não foi só o investidor pessoa física que sofreu, os fundos também sofreram. Inclusive o fundo de reserva de emergência da Nubank, sempre falo da Nubank aqui, né? Sempre falo do Nubank, sempre aviso que Nubank não é uma boa, mas tem gente que insiste. O fundo de reserva do Nubank teve aí um desempenho negativo. Muita gente coloca a sua reserva de emergência nesse fundo e teve desempenho negativo, então pode ser um problema. Toma cuidado aí onde você está colocando sua reserva de emergência. Então vamos falar um pouco do endividamento aí das lojas americanas. As lojas americanas que estão devendo aí para vários bancos, que foram esses bancos que emprestou dinheiro para Americanas para fazer toda essa operação de risco sacado, essa operação de financiamento. Bom, Bradesco, ela deve para o Bradesco 4,7 bilhões, que é o seu maior devedor, seu maior credor. Santander, 3,7 bilhões. Itaú, 3,4 bilhões. Banco Safra, 2,5 bilhões. BTG Pactual, 1,9 bilhão de reais. Ou seja, são diversas aí instituições financeiras que ela está devendo. Então, da onde que vem esses 43 bilhões que atualmente a Americanas anunciou? Vem primeiramente das dívidas financeiras com os bancos, depois vem das dívidas com fornecedores e também dívidas trabalhistas. Ela colocou tudo isso num bolo e jogou ali para fazer a sua recuperação judicial. Tem mais um problema. Quando o Sérgio Rial fez a declaração, em conferência ele disse que a Americanas tinha em caixa 7,8 bilhões de reais para poder ali continuar com suas operações. Recentemente, a Americanas declarou 800 milhões de reais. Ou seja, de 7,8 bi que ela tinha em caixa, ela tem só 800. Então já tem mais um BO por trás aí, de 7 bi para 800 milhões. Mais um problema na contabilidade americana. Então mais um problema de transparência aí com os investidores. Bom, então vamos falar um pouco sobre a recuperação judicial. Vamos entender como funciona, o que a Americanas vai ter que fazer aí nessa recuperação judicial. O pedido de recuperação judicial da Americanas de 43 bilhões de reais é a quarta maior do nosso país. Para você ter uma ideia, a primeira do país foi da Odebrecht de 98,5 bilhões, que foi pedida em 2019. A segunda maior recuperação judicial é da Oi, de 65,4 bilhões de reais, pedida em 2016. A terceira é da Samarco, de 50 bilhões. E a quarta é a da Americanas aí de 43 bilhões de reais. Então, como você pode ver, o problema da Americanas é bem grande. Caso a recuperação judicial da Americanas seja aprovada, ela tem 180 dias para montar ali um plano de estruturação de capital. Dentro desse prazo, ela tem um período de blindagem, ou seja, seus credores não podem cobrar dívida. Todas as suas obrigações com as dívidas
ficam em suspensos durante esse período. Dentro desse prazo de 180 dias, ela tem até 60 dias para apresentar seu primeiro plano de reestruturação de capital, de como vai fazer o balanceamento ali das contas, de quais serão as principais medidas para fazer esse balanceamento na estrutura de capital. Geralmente, uma reestruturação de capital vai focar em 3 pilares. A primeira, que é a gestão dos passivos. O que é isso? Ela vai conversar com seus credores, vai pedir prazos maiores, pode também converter essa dívida em ações, ou seja, dar ações para os bancos, que é mais difícil de acontecer. Normalmente, ela vai conversar ali com os seus credores, com os bancos, com os fornecedores, para aumentar os prazos, para diminuir os juros e fazer toda essa negociação. A segunda forma é com injeção de capital, ou seja, ter aportes ali dos acionistas. A 3G Capital, que são os acionistas controladores, que é formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Sigpura, tem que injetar então o capital. Se estima que é necessário injetar ali entre 10 a 20 bilhões de reais para que Americanas aí tenham um fôlego, volte a operar normalmente. E o terceiro pilar na reestruturação desse capital é o desinvestimento. Vender alguns ativos que Americanas possui, como por exemplo o Grupo Uni, Hortifruti Terra, vender eles seus ativos para ter ali recursos para pagar seus credores. Então, é isso que pode acontecer com Americanas. Se fala muito na injeção de capital dos controladores, que é o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Teles e o Carlos Sigpura, para poder continuar essa operação. Mas vamos ver o que vai acontecer com Americanas. O que eu posso dizer é que Americanas provavelmente vai continuar caindo, principalmente por conta dessa saída aí dos índices, por conta da recuperação judicial. Se você olhar as empresas que passou por recuperação judicial, teve quedas grandíssimas. Colocamos a IRB aí, que caiu quase 90% ao longo dos anos. E agora Americanas com sua recuperação judicial. Bom, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui se ficou alguma dúvida, se algo não ficou claro. Comenta aqui embaixo o que você achou. Curta esse vídeo, como eu disse, dá muito trabalho de pegar todas as informações, condensar e colocar no vídeo arrumadinho. Por isso, se você gostou, curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso vai ajudar você a ver os novos vídeos aqui do canal. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até mais!